Oi, oi, chegamos ao último bloco sobre orações subordinadas, tá certo? Se aveste não, que a gente tá terminando, tá chegando no finalzinho. A gente agora vai falar a respeito das orações que têm valor de advérbio, que são os adjuntos adverbiais, tá? Antes disso, vamos fazer o nosso mapa. Vamos embora, material. Já vimos que as orações subordinadas... Aliás, vou começar assim não, vou fazer isso. Já vimos que as orações são chamadas de subordinadas, não é? Porque estas orações irão iniciar pelos conectivos, tá bom? Então, vamos lá. São 3 conectivos, conjunção integrante, pronome relativo e conjunção adverbial. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? De acordo com o conectivo, você classifica a oração. Então, você terá oração subordinada encabeçada por uma conjunção integrante, a oração é substantiva. Oração subordinada encabeçada pelo pronome relativo, adjetiva. Oração subordinada encabeçada pela conjunção adverbial, então, oração subordinada adverbial. Tá bom? O que é que vai acontecer, então? Cada uma exerce uma função sintática diferente. Então, vamos lá? A subordinada substantiva exercerá a função sintática do substantivo. Não esquece. Eu não vou escrever tudinho porque nós já temos. Tá? Então, objeto direto... Vou colocar aqui bem rapidão. Objeto direto, complemento nominal. Tá certo? Por aí vai. Já a 2, que é adjetiva, vamos marcar aqui. A oração adjetiva exercerá a função do adjetivo em relação, então, ao adjunto adnominal. Tá? Já aquela que nós chamamos de adverbial, vamos lá, adverbial, exercerá a função de advérbio. Então, será também a função do adjunto adverbial. Pronto. Está aí. O que é que você vai lembrar, então? Eu tenho uma grande relação de adjuntos adverbiais. Perfeito. Tempo, modo, lugar, intensidade, causa, consequência, por aí vai. Dúvida, afirmação, negação, não é? Mas nem sempre você terá para o adjunto adverbial uma oração equivalente. Então, nós só temos 9 orações equivalentes ao adjunto adverbial, tá certo? Então, estas 9 serão classificadas de acordo com a conjunção. Não esquece. Nada de pegar aquelas conjunções e sair decorando tudo. Você tem que entender. Uma é causa, a outra é consequência, a outra é tempo, a outra é modo. Por aí vai, tá? A modo, aí, ela não vai aparecer quase sempre em nossas provas, porque é a modal, tá bom? Mas ela também existe. Vamos lá, material. São 9 os tipos de orações subordinadas adverbiais. Não esquece que você tem que trabalhar o conectivo. Então, toda ela, quando é causal, terá como conectivo porque, porquanto, uma vez que, visto que, já que, como, que, e por aí vai. O mais importante é que você saiba, deixa eu só trocar a cor, que as causais encerram uma ideia de causa. Bruno ficou rouco porque gritou muito. Perceba, se Bruno não tivesse gritado muito, Bruno também não teria ficado rouco, não é? Está aqui o porquê, ou seja, o motivo pelo qual Bruno ficou rouco. Lembra disso? Então, se eu digo, Bruno ficou rouco porque gritou muito, então a causa de Bruno ter ficado rouco foi ele ter gritado. Então, a segunda é a causa da primeira. Outro detalhe, se a causa é a consequência, tá certo? Lembra disso. Se a causa é a consequência, se a consequência é a causa. Por que isso? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma prova, ele tira, né, a prova apresenta um trecho do texto e diz a você o que é a causa e a consequência. Mas muitas vezes ali não aparece o conectivo, está subentendido, é a relação semântica. Então, o que é que você vai lembrar? Achou a causa, existe a consequência. Achou a consequência, existe a causa. Toda
Toda causa aceita um porquê, toda consequência aceita um por isso. Lembra disso aí, tá bom? Vamos embora. Material. Porque ficou rouco, por isso, ó. Aliás, porque gritou muito, por isso ficou rouco. Toda causa aceita um porquê, toda consequência admite um por isso. Vamos lá. Tirou notas baixas, já que ela não quis estudar. Olha só. Ela não quis estudar, então, foi a causa de ela ter tirado as notas baixas. Mais uma vez, o já que aqui, determinando que a primeira oração estabelece a ideia de causa. Se assim o queres, faloei, né? Esse se aqui, ó, me dá a ideia de já que. Então, já que assim o queres, faloei. Então, esse se, mais uma vez, encerra a ideia de causa, tá certo? Continuando, vamos lá. Orações chamadas de consecutivas são aquelas que dão ideia de consequência. Toda causa traz um porquê, toda consequência traz um por isso. O que acontece? Muitas vezes as nossas construções são bem práticas. Quais são as conjunções subordinativas consecutivas? Tanto que, tão que, né? Tamanho que, tal que, por isso, também encerra uma ideia de consequência. Então, vamos ver. Bruno gritou tanto que ficou rouco. Olha só. Bruno gritou tanto que é a casadinha. Por isso, ficou rouco. E aqui, ó. Porque Bruno gritou, por isso ficou rouco. Então, a segunda estabelece a consequência para a primeira. Ela falou-me tantas bobagens e, por consequência disso, ó, eu me irritei. Por ela ter falado tantas bobagens, por isso eu me irritei. Mais uma vez, a segunda estabelecendo a consequência para a primeira. Tal era seu entusiasmo que todos se contagiaram de alegria. Olha aí. Por isso, não esquece. Na dúvida, troca por isso. Olha só. Tal era seu entusiasmo, por isso todos se contagiaram de alegria. Isso aí é uma questão de prática, tá certo, gente? Vamos trabalhar em cima do exercício nisso aí. Outra coisa. Quando se fala em oração subordinada, o que é que você vai ter de lembrar? As orações subordinadas substantivas são as únicas que apresentam a oração principal sem o seu sentido completo. As adjetivas e as adverbiais apresentarão a oração principal com os sentidos completos, tá certo? Basta que você identifique aí se é adjetiva ou se é adverbial por causa do emprego do conectivo. Se liga nisso. Simbora, material. Como o próprio nome diz, as condicionais encerram a ideia de condição para o fato expresso na oração principal, para que o fato da oração principal se realize. São conjunções condicionais mais comuns. Se, desde que, a menos que, salvo se, caso, exceto se, contanto que, sem que, etc. Você lembra da nossa aula de conjunção? Lembra, né? Na aula de conjunção, eu especifico cada uma construçãozinha dessa, ou seja, cada conjunção com sua classificação equivalente. Então, não precisa você decorar, basta você entender qual é a semântica de uma relação para a outra. Essa semântica é dada pelo conectivo, tá? No mais, muito exercício, tá bom? Vamos embora. Caso ele precise, olha aqui, caso ele precise, emprestar-lhe-ei dinheiro. A questão só me diz isso. Eu só emprestarei dinheiro se ele precisar. Se ele não precisar, eu também não empresto. Então, a primeira... Ah, meu Deus. Deixa eu marcar tudo de novo. A primeira estabelece a condição para que a segunda aconteça. Iremos à praia amanhã. Olha, oração no sentido completo. A menos que chova. Ou seja, nós só iremos à praia se não chover. Se chover, nós não iremos. Não poderei viajar sem que termines o trabalho. O que é que isso quer dizer? Presta bem atenção. Se você não terminar o trabalho, também eu não poderei viajar. Basta que você trabalhe a relação semântica. Entender a relação semântica. Tá certo? Vamos lá. Primeira questão aí, em relação à observação, é a seguinte. Olha só. Cuidado para a gente não confundir o se condicional com o se conjunção integrante.
nas orações que aparecem como substantivas. Todas as vezes em que o se for condicional, o primeiro vai expressar a condição. O segundo expressará uma dúvida. Preste atenção. Se o médico me der alta, sairei. O que é que isso quer dizer? Há aqui a ideia de hipótese. Não é isso? Eu só sairei caso o médico me dê alta. Se ele não me der, eu também não irei. Agora, não sei se o médico me dará alta hoje. Mais uma vez, o emprego do se na ideia de dúvida. Então, tá aqui. Mas existe uma relação bem mais fácil. Na hora da prova, você não vai saber se é dúvida, se é hipótese, porque você já vai estar tão nervoso que você não vai lembrar isso. Mas presta bem atenção. Qual é a condição para a existência de uma conjunção integrante? Uma oração não ter o sentido completo. Então, acabou. Se você diz não sei e a pergunta é o quê, então, gente, não há outra. O se, o que, o quando, o quanto, o que aparecer ali é conjunção integrante. Basta lembrar isso. Basta lembrar o conceito. Basta lembrar a regra. Tá bom? Simbora, material. As concessivas me dão, então, uma ideia de algo contrário, não é? Uma particularidade, uma exceção ao fato expresso na oração principal. Quais são as conjunções subordinativas concessivas mais comuns? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, por menos que, conquanto, apesar de. Detalhe, aí você diz assim, mas eu preciso estudar isso aí, precisa. Bancas como o FCC, CESP, são bancas que trabalham muito esses tipos de orações, principalmente essa relação da conjunção quando adverbial. Por que isso? A banca costuma, então, trabalhar muito a relação semântica. Então, você precisa entender isso aí, qual é a relação semântica entre as duas orações e por aí vai. Não esquece, vamos trabalhar muito, muito mesmo fazendo exercícios, tá certo? Material, vamos lá. Mesmo que você insista, eu não permitirei. Olha só, eu não permitirei, mesmo que você insista. Perceba aí que minha ideia é de concessão. Agora, eu vou marcar logo aqui embaixo só para dizer uma coisinha a vocês. Olha só, fui à praia, embora estivesse chovendo. Peraí, está chovendo e eu vou à praia? Há uma ideia oposta, não é? Ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, sem amor eu nada serei. Qual é o detalhe aí da questão? Olha só. Observe que quando o nosso conectivo é concessivo, o verbo que acompanha este conectivo estará no modo subjuntivo, tá? Subjuntivo. Então, muito cuidado se caso tu fores fazer uma prova, por exemplo, do CESP, e o CESP trabalhar essa relação de concessão e adversidade. Por que isso? Em uma relação de oposição, as duas conjunções estabelecem, então, a mesma semântica, tá? Porque a adversidade é oposição, a concessão também me dá uma ideia de oposição. Comumente, como é que a banca costuma trabalhar? Se tirarmos o conectivo que aparece na linha 4 e colocar tal conectivo, mantém-se a correção e o sentido. Tudo bem, mas aí muitas vezes a correção não é mantida. Por quê? Você precisa fazer as devidas alterações. As devidas alterações aí expressas são exatamente aquelas que te remetem ao verbo no modo subjuntivo. Se liga nisso, tá bom? Material, vamos embora. As conformativas são aquelas que nos dão uma ideia de modelo, né? Eu vou fazer algo conforme algo. Então, a ideia é de modelo. Então, vamos lá. Conformativas são aquelas que me indicam uma conformidade, não é? Ou seja, são aquelas que o fato expresso na oração principal ocorre da forma como ele está expresso na oração subordinada. O que isso quer dizer? Não há uma mudança. Eu posso te dizer assim, fiz a atividade como Homero pediu. Veja, eu não modifiquei a forma que Homero pediu. Eu fiz da mesma forma, do mesmo modo, da mesma maneira, segui o modelo. Então, a conformidade te dá esse tipo de ideia. Vamos ao exemplo.
Aliás, antes dos exemplos. As principais conjunções são como, conforme, segundo, consoante e por aí vai. Vamos embora. Escrevi tudo, olha só, conforme havíamos combinado. Perceba que eu não escrevi como eu quis, eu segui um modelo, não é? Houve então aí uma relação de conformidade, ou seja, eu escrevi da mesma forma como foi expresso na oração subordinada. Como disse John Lennon, vamos marcar aqui, o sonho acabou. Olha só. Conforme disse, segundo, não é? Segundo disse John Lennon. Então, mais uma vez, a relação de conformidade. Agir da mesma forma, do mesmo modelo, segundo estabelecem as leis. Percebam que todas as ideias são ideias de da forma como, tá bom? Continuando, vamos lá. As comparativas, como o próprio nome já diz, expressam uma ideia de comparação cujo primeiro termo se encontra ou encontra-se contido na oração principal. Então, olha só, principais conjunções. Então, eu terei como, tal qual, tão como, tanto quanto, mais do que, menos do que. Presta bem atenção. Ele chorava como se fosse uma criança. Observe que há a ideia de comparação entre ele e a criança. Não é isso? Saudade amarga que nem giló. O que você também vai notar nesse tipo de oração? Geralmente, quando a oração é uma oração comparativa, o segundo verbo, ele não vai aparecer. Então, ele diz, saudade amarga que nem giló, amarga. Olha aí. Não há a necessidade da repetição do verbo, que já foi dito anteriormente. Tal fora o pai, tal hoje o filho. Observe que, mais uma vez, o verbo está subentendido, não é? Então, há a ideia aí de comparação. Vamos marcar. Muito exercício com isso, como eu sempre digo, vamos afiar aí o machado, né? Trabalhar muito exercício. As finais nos dão ideia de finalidade, objetivo do fato expresso na oração principal. Principais conjunções. Para que, porque, que, a fim de que. Ele veio aqui com o objetivo, com a finalidade, para que soubéssemos dos fatos. Perceba, a ideia aqui é de finalidade. Tá certo? É de objetivo. Ele não veio por vir, não é? Ele veio com o objetivo de que soubéssemos dos fatos. Vamos embora. A vítima se escondeu com o objetivo de que o ladrão não a visse. Está aí. Mais uma vez, a fim de, me dá a ideia então de finalidade. Isso aí é muito fácil. Depois que você estiver depois que você tiver trabalhado bem muito, você vai ver que a relação é bem fácil. Falta pouco que o sol apareça. Perceba que este que pode ser substituído por para que. Falta pouco para que o sol apareça, tá certo? Então, todas as minhas ideias estão voltadas a uma finalidade, a um objetivo. As proporcionais nos indicam uma proporção ou simultaneidade ao fato expresso na oração principal. As principais conjunções são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, ao passo que, tanto menos, quanto mais e por aí vai. Ela está desmaiando à medida que ouvia o fato. Presta bem atenção. O que é a proporção? É algo que vai acontecendo simultaneamente quando o outro está acontecendo. Então, quando eu digo assim, esfria à medida que anoitece. Perceba, não esfria de uma vez, vai anoitecendo e vai esfriando. A proporção que anoitece, esfria. É esta a ideia, tá bom? Vamos embora, material. Então, eu digo, ela vai desmaiando à medida que ouvia o fato, ou seja, ela vai ouvindo e vai caindo, tá certo?
Quanto mais ele se explicava, mais a esposa se enraivecia. Perceba, à medida que ele ia se explicando, ela ia ficando com raiva também. Quanto menos frequentava as aulas, mais baixas eram suas notas. Mais uma vez, ideia de proporção. Continuando. As temporais, como o próprio nome diz, nos dão ideia de tempo, tá? Então, quais são as conjunções temporais mais comuns? Quando, enquanto, apenas, mal, logo que, antes que, depois que, até que, desde que e por aí vai. Presta bem atenção. Mal o professor se virava, os alunos começavam a afilar. Ou seja, os alunos começavam a afilar, olha a ideia, quando o professor se virava. Eles viajaram assim que acordaram. Olha só, acordaram e viajaram, ou seja, eles viajaram quando acordaram. Maria saiu quando Paulo chegou. Então, isso me dá também a ideia de tempo. Então, marca mal, assim que e quando. É mais uma questão de prática. Continuando. Orações reduzidas. Presta bem atenção. A nossa oração, ela virá com o conectivo, neste caso, somente as orações chamadas de subordinadas. Então, a nossa oração trará o conectivo e será chamada, então, de oração desenvolvida. Toda oração que traz o conectivo é uma oração desenvolvida, tá certo? Com exceção das orações coordenadas, porque esse tipo de conceito não serve para tais orações. Mas veja bem, é uma oração subordinada, então apareceu o conectivo, tal oração está desenvolvida. A partir do momento em que eu retiro esse conectivo, a minha oração, então, passa a ser conhecida como uma oração reduzida. É a retirada do conectivo. Qual é o detalhe? Eu preciso retirar o conectivo e lançar o verbo da oração principal para uma de suas formas nominais, seja então infinitivo, gerúndio ou particípio. Na prática, como é que isso acontece? Vamos lá. Preste atenção. Acontece então a oração chamada de reduzida quando retiramos o conectivo. Tá certo? Qual é o detalhe? Este conectivo tem que ser o conectivo subordinativo. Tá bom? Então, ou a conjunção integrante, ou o pronome relativo, ou então a conjunção adverbial, tá? Então, eu preciso retirar. A oração reduzida está, então, relacionada à retirada do conectivo, mas eu também preciso passar o verbo da oração reduzida para uma forma nominal. Seja, então, infinitivo, gerúndio ou particípio. Gente, presta bem atenção. Não haverá redução de oração se um verbo estiver no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Isso não quer dizer que aquela oração está reduzida. Ah, eu li uma oração, apareceu um verbo no infinitivo. Não. Você tem que prestar atenção que as locuções verbais também podem nos apresentar o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Isso não quer dizer que a oração está reduzida. Por que isso? Eu só posso reduzir um período composto, tá? Uma locução verbal, ou seja, a formação de dois verbos exercendo a função de um, expressa que teu período é simples e a oração é absoluta. Então, você não pode reduzir uma oração a uma oração absoluta. Você não pode reduzir um período simples. A redução acontece quando o teu período é composto por subordinação, tá certo? Na prática, como isso fica? Vamos embora, vamos ver. Quando eu digo a você assim, olha só. Eu encontrei mulheres que lavavam roupas. Olha só. Primeiro passo. Qual é a classificação deste que?
Qual é a classificação? Então, olha a troca. Eu encontrei mulheres as quais lavavam roupa. O que isso quer dizer? Se o que é substituído por qual, esse que é um pronome relativo. Sendo pronome relativo, eu terei uma oração subordinada, adjetiva, não há pontuação, restritiva. Perfeito. Eu quero, então, reduzir. O que é que eu vou fazer? Retirar o pronome relativo, que é o conectivo, e passar o verbo para uma forma nominal, ficando eu encontrei mulheres, olha aí, lavando roupas. Note, lavando roupas. Note que esta oração é a mesma que esta. A diferença é que ela está reduzida. Então, eu terei uma oração subordinada, adjetiva, restritiva e agora a redução. Reduzida, ando de gerúndio. Tá certo? Muitas vezes, a banca só te afirma assim. No trecho que segue, há uma oração reduzida de gerúndio. Ela não te diz a classificação. Tá certo? Aí você vai atrás da oração, percebe a presença do gerúndio, tenta colocar ali um conectivo e você vai então distinguir se realmente é uma oração reduzida ou se é uma locução verbal. Cuidado com isso. Vamos ao material. Orações reduzidas. Vamos marcar. Opa, não era essa cor que eu queria. É o vermelhinho. É o amarelinho. Orações reduzidas. Chama-se, então, de oração reduzida aquela oração que é subordinada e o verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Orações deste tipo não apresentam conjunção e equivalem a outras que possuem forma desenvolvida, recebendo, por isso, o mesmo nome, não é? Apenas com um acréscimo informativo sobre o seu tipo. Foi isso que eu disse a vocês agora há pouco. Perceba, eu dei a oração adjetiva e eu reduzi. Então, eu disse que as orações possuem a mesma classificação, oração subordinada, adjetiva, restritiva, e apresentei a redução, reduzida de gerúndio. Foi isso que eu acabei de mostrar. Vamos embora. Todos afirmam ser ele o ladrão. Com a oração desenvolvida, deixa eu só trocar a cor aqui. Com a oração desenvolvida, eu digo, todos afirmam que ele é o ladrão. O que foi que nós fizemos? Presta bem atenção. Eu retirei o conectivo, não é? E o verbo passei para o infinitivo. Todos afirmam, olha a pergunta. O quê? O verbo, então, é transitivo direto. Lá vem, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, de, olha aí, infinitivo. Seguindo, ele diz, já recebemos os livros chegados de Paris. Já recebemos os livros que chegaram de Paris. Se eu troco o que por qual, esse que é pronome relativo. Classificação, oração, subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Não é isso? Você dá a informação. Ao chegar ao colégio, foi recebido com festa. Ao chegar ao colégio, foi recebido com festa. Então, ao chegar, perceba, quando chegou ao colégio, foi recebido com festa. Então, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, temporal e segue. Redução. Então, reduzida de particípio. Perceberam? Então, muitas vezes, existirá a ambiguidade de algumas orações reduzidas. Quando eu digo indo por este caminho, você encontrará o armazém. Eu também posso dizer se você for por este caminho ou quando você for
por este caminho. Vai depender aí da construção, mas não importa. Se eu aplicar o se ou se eu aplicar o quando, eu só vou trocar, modificar aí a classificação da oração adverbial. Outro exemplo, sentindo-se agredido, ele reagiu. Então, eu posso dizer, porque se sentiu agredido, ele reagiu, ou quando se sentiu agredido, ele reagiu. O que é que você vai trabalhar aí? Sempre a questão da redução. O que é a redução? É a retirada do conectivo e a passagem do verbo da oração para o infinitivo gerúndio particípio. Sem esquecer o seguinte, eu só posso reduzir a oração quando esta oração for uma oração subordinada. No mais, muita atenção. Muitas vezes essa construção vem em forma de locução verbal. Vamos ver como? Segue, material. Preciso estudar com mais atenção. Estou estudando a lição ou eu tenho estudado muito ultimamente. Note que os verbos estão nas formas nominais, mas não porque existe aí uma redução, e sim porque as construções são as nossas locuções verbais. Então, havendo uma locução verbal, o período é simples e a oração é absoluta. Outra coisa, muitas vezes os particípios são meros adjuntos adnominais ou predicativos e não constituem uma oração. Ela não simpatizava com aquele homem estressado. Perceba que estressado aqui é o adjunto de homem. Ele saiu da sala e estava estressado. Estressado aqui agora é o predicativo do sujeito. Você pode acrescentar aqui o "e estava". Lembra da nossa aula sobre predicados? Então, é isso. Muito cuidado para não confundir as construções, tá certo? Lembra, só haverá oração reduzida com a retirada do conectivo, tá certo? Até a próxima aula.